Aleluia. Glórias e glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Aleluia. Um pecador rendido. Isto. Vamos adorar. Bem feliz. Isto. Vamos fazer para Jesus melhor. Vai. Pecador andava sem Jesus. Não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou redimido, Cristo me salvou. O seu sangue me lavou. Ele amou-me, concedeu Jesus. Gozo santo e celeste. Cristo bebe, o seu bem será, e consigo então me levará. Consolador já veio em mim morar. Oh Deus, que a liberdade, Pai. Ilumine os nossos caminhos para a luz e para a treva, Senhor. Vou tocar a luz e a Cristo me conduz. Me amou e concedeu Jesus. Gozo santo e celeste. Adoro, igreja. Cristo breve, o céu descerá. Nós aguardamos, Senhor. Nós aguardamos porque a tua promessa ela é verdade. Aleluia. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso para o céu entrar. Vem sem mais tardança, faz ganhar a luz. Ora vem, Senhor Jesus, que amor e que é esse, que amor é esse. Oh, faz ao ser alcançado, ver o pecador indigno. Venha, Maranata, venha, Senhor. Deixa que toda a tua igreja, Pai. Pecador gozar a salvação. Pode vir. Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor e concedeu Jesus. Povo santo e celeste luz. Cristo em breve do céu descerá, e contigo então me levará. Oh, que amor foi esse? Todo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e contigo então me levará. Eu quero ir, você precisa ir. Aleluia, amém. Graças a Deus, nós temos essa esperança, irmãos. Glória a Deus. Você sabia que Jesus, o apóstolo pregando ao povo de Corinto, falando acerca de algumas coisas concernentes à morte, à ressurreição, e ele disse que se eu pensar em Cristo só nessa vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Se eu pensar só em Cristo só nesta vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Então significa dizer que a esperança que eu tenho nesta vida, ela é a sombra das coisas que eu espero vindoura. Porque o melhor está por vir, digam graças a Deus. O melhor está por vir. Amém. E a promessa, ela há de se cumprir. Porque a palavra de Deus, se ela declara então que ele há de vir, então ele há de vir. Amém. Não sabemos o dia nem a hora, porque ele disse que nem mesmo ele sabe. Somente o Pai, senão o Pai. Mas uma coisa nós temos a certeza, que nós estamos a aguardar, porque sabemos qual é o resultado que vai produzir por aguardá-lo. Sabemos de fato qual é o resultado.
Amém? Deus, amém. Louvado seja Deus. Vamos então agora ao 225. Os guerreiros, nós somos guerreiros, Senhor. Amém. Nós somos essa remanescência que temos perseverado em permanecer nele, para ele. Aleluia. É o 225 da harpa. Glória a Deus. Nós vamos adorar em nosso Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É isso mesmo? 225? Não, 225. Solta aí, por favor. Os guerreiros se preparam. Aleluia. Os guerreiros se preparam. Não, é isso você valente, olha o alvo que é Jesus, a vitória te conduz, tu não deixa tua cruz, ser valente, oh, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, vive sempre no amor, com o indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, maligno te enfrentar, ser valente, não desanima não, meu irmão, enfrenta as oposições, porque com ele havemos de vencer, escudado no Senhor, mostrar o teu valor, ser valente, oh aleluia, com Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, sempre firme, sempre porque o amor venceu o ódio, a bondade vence o campo, aleluia, vivo com poder, ser valente, branco sem o mal temer, ser valente, caindo ao redor, manifesta-te o amor, e serás o vencedor, ser valente, oh aleluia, oh Jesus, ser valente, sempre firme no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, o Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil inteiro mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente, oh aleluia, Deus não tem prazer nos covardes, irmãos, ser valente, enfrente as tuas oposições, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, oh aleluia, maravilhoso Deus, aleluia, glórias a Deus, amém, Aleluia. louvado seja Deus. Tem uma música ali, Tiago, já está na agulha já, 16. Já está na agulha já. Você é para tirar o dízimo de oferta? Nós vamos preparar a nossa oferta então. Aquele que puder abençoar esta noite, em nome de Jesus, pegue a sua melhor oferta e prepara para abençoar a obra. E nós estaremos então dando continuidade no trabalho em nome de Jesus. Amém? Pode tocar. Aleluia. Queria que vocês ficassem de pé, se você puder, fique de pé. Pai, abençoe, Senhor. Outra vez, Jesus, abençoe. O sol, Isto. a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua Absolutamente nada. formosura. Adora Ele nesta noite, adora Ele. Os homens e os ventos, principados e potestades, se gozam ante a sua majestade. Porque dele, por Ele, adore. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas.
te amo, te amo. Adora Ele, querido, adora Ele. Talvez você está tendo a última oportunidade de cantar para Ele no teu corpo, no seu corpo físico, na carne, que foi um privilégio, os anjos queriam isso, não foi capaz. Você recebeu esse benefício de adorá-lo na carne e depois adorará somente em espírito. Aleluias. Oh Deus, todo o céu e terra, tudo se prostra de ti. Nós te declaro e confesso que és absoluto. Nada se assemelha a ti, Senhor. Aleluia. Oh, adore Ele, porque dele, por Ele, para Ele, que são todas as coisas. Por Ele, para Ele, são todas as coisas. Permita que te adore mais. Eu só quero te Eu dizer que te amo, eu te amo, te amo. Deus aceita nosso louvor, Pai. Nós não sabemos, não podemos. Nós somos desses que querem, Senhor. Só isso está em nós, nós só queremos. Nada podemos. Aleluia. Mas queremos, e quando queremos, o Senhor é conosco. E quando queremos, o Senhor provê. O Senhor prevê as nossas dificuldades. Converte ela em bondade, converte em possibilidade. Aleluia. Então receba a nossa adoração, a nossa gratidão, quando expressamos nosso louvor. Porque onde estaríamos sem a tua presença, Pai? Mas aprova o Senhor ter nos sustentado até esse dia e nos guardou, nos livrou, nos remiu. Nosso Deus, Tu és o nosso Deus. Aplaudam Ele, igreja. Aleluia, amém. Graças a Deus, amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Levante sua mão para cá, por gentileza. Deus, aqui está a nossa fidelidade. Tu sabes, Senhor, que de fato é fidelidade. Porque eu tenho sonhos, tenho propósitos, desejos, e sei que contigo há de cumprir-se. Abençoe, Pai, essas ofertas para a tua glória em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Querido, abra sua Bíblia. As cartas Gálatas, no capítulo de número 3, por favor. Gálatas, capítulo de número 3. Aleluia. Glórias a Deus. Nós estaremos lendo o versículo de número 13. Amém? Capítulo 3 de Gálatas, versículo de número 13. Esse é o nosso texto para nós podermos ouvir um pouco de Deus nesta noite, aprove Ele e falar conosco grandemente. Amém? Em nome de Jesus. Todos acharam? Amém. Então, o texto é esse. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? Amém. Curva a tua cabeça, Deus.
queremos compreender um pouco mais, e bem sei que podes. A tua palavra diz que tu és incansável, Senhor. Meu Deus, é dia após dia, século após século, eternidade após eternidade. Como disse o salmista, que o guarda de Israel não dormita. Toma o primeiro lugar agora, por favor. Diminua-nos, mas cresça sobre tudo. Sobre tudo, queremos te conhecer. E assim nos abençoa, Pai. Para a tua glória te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Atentou bem para esse texto, igreja. Lá no livro de Deuteronômio, eu não me lembro agora qual o capítulo para dizer para você, mas o ensinamento então daqueles dias, quanto à lei, foi de que todo aquele que fizesse aquilo que não era lícito, levasse ele então ao madeiro e matasse, porque maldito ele era. Então, entre todas as coisas que compreendemos acerca de Jesus, até mesmo esse rito de se fazer maldito para nos isentar da maldição, evidente que independente de pendurá-lo no madeiro, ele chegaria como aquele que nos resgataria da maldição, nos resgataria do poder do pecado, nos resgataria do poder das trevas para nos transportar para o reino do Filho do teu amor, de todas as formas. Mas para que ficasse o exemplo, por isso que então ele resgatou-nos da maldição, fazendo-se maldição. E por que então? Outra vez eu confirmo, porque ele foi levado, e assim como aqueles que eram pecadores, Jesus, ainda que não tendo nenhum pecado, sendo na forma de homem, sendo na forma de Deus como homem, então foi dos mesmos moldes que então Jesus foi lá então e os pendurou sobre a cruz do Calvário ou sobre o madeiro e lá exterminou com sua vida. Mataram o justo como injusto, o Filho de Deus, sim, mataram ele ali na cruz do Calvário, fazendo então-se maldição para nos isentar. Nós não tínhamos direito, realmente não tínhamos direito. Porém, Jesus foi lá para nos dar o direito, fez-se então um maldito entre nós, para nos isentar da maldição. A maldição já não pode mais. Por isso que tem um texto em Deuteronômio mesmo, diz que a maldição sem causa ela não será consumada. A maldição sem causa ela não será consumada. Esse negócio de maldição está andando atrás de você, e andou 1 ano, e andou 2, e andou 10, e andou 15, tem alguma coisa que não está certo. Porque se você compreendeu e não aceitou, rejeitou que ela permaneça em ti, ela não vai permanecer. A menos que você, não, mas eu vou fazer o quê, né? Já era do meu avô era assim, sabe? Meu pai também foi assim. A minha mãe, olha, na família da minha mãe, minha tia, minha outra tia, meu tio, você está concordando com ela. Ela não pode ter mais em você, porque uma vez que você confessou Jesus, ele resgatou você. Então ela pode ter até parte naquele seu lá que está lá, mas em você não. Bendito seja o nome do Senhor. Em você não, igual eu. Eu digo, em mim não. Em mim não. Um dia tive, na maldição da cachaça, da prostituição, um dia eu tive. Em mim não, agora não. Eu aceitei o que me isentou da maldição. Ela não pode permanecer em mim, não. Não. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aqui, ó. Para nós, da maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Então Cristo foi lá pendurado para se fazer maldito, para me isentar e te isentar da maldição. Louvado seja Deus. Observe que ele continua o texto, ó, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, e nós outrora também estávamos na posição de gente, por meio de Cristo Jesus, e para que pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Do outro sim não seríamos capazes então de ter o direito a recebermos o Espírito, se bem que Deus enviou ele para ele habitar no homem. Mas se Cristo não nos tivesse isentado da
da maldição. E se tivéssemos nós como escravos, propensos a viver debaixo daquilo que era o processo da lei, por isso que ele resgatou da maldição da lei. Então aquele propósito lá da lei, ele permaneceu até em Cristo Jesus. Por isso que Jesus disse então: eu não vim para abrogar, eu vim para mudar. Louvado seja Deus. E se ele não tivesse mudado, estaríamos então ainda na eminência dos povos como maldito, sujeito então a morrermos como maldito e perder a nossa salvação. Por isso que essa graça que nos abundou, essa graça por meio de Cristo Jesus, não há bem que se possa denotar maior do que isto. Porque por um veio, sim, por um veio lá o pecado, e o pecado trouxe para nós então a morte, trouxe a maldição, trouxe o poder da iniquidade, trouxe todo o pecado. Mas por outro também veio a justiça, e pela fé nós temos a vida, e temos a vida por meio dele, de Cristo Jesus. Irmãos, como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem desacrescenta alguma coisa. Porém, tinha que haver então o derramamento de sangue. Vem aqui em Hebreus 9. Opa, seja Deus. Hebreus capítulo 9. Entender um pouquinho disso aqui. Porque se o testamento foi confirmado, nada, absolutamente nada pode contrariar, pode desconfirmar, jamais. Hebreus capítulo de número 9. Aqui também o termo trata propriamente do tratado de Cristo Jesus. Veja que no capítulo 9 aqui, ó, no versículo 11, ele vai dizer então: mas vindo Cristo Jesus, o sumo sacerdote dos bens futuros. Ou seja, tinha que vir alguém que nos isentasse, tinha que vir alguém que de fato tivesse consumado todas as coisas, e foi em Jesus que todas as coisas foram consumadas. Mas eu quero ficar propriamente no 17, porque o tema me levou para quê? Me levou para confirmar o testamento. Atente sempre para aquilo que Deus está falando, irmãos, amém? Olha aqui o verso 17, ó. Aí o autor de Hebreus, ele vai dizer palavras semelhantes, ó. Porque um testamento tem força onde houver morte, amém? Se não houvesse então a morte de Jesus, se não houvesse o sacrifício dele sobre a cruz, de nada valeria um testamento. Olha aqui, ó. Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Obviamente que nenhum. Aqui, ó. Por isso que ele faz a pergunta. E ele continua: pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Aqui, ó. Porque o primeiro o quê? O primeiro testamento, que foi quando Deus então instituiu a lei. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue, aqui, ó, para confirmar o testamento, dos bezerros e dos bodes que havia matado, com água, lã, purpúrea e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Irmãos, isso foi mandamento, amém? Isso foi mandamento para que confirmasse. Só que é o seguinte: o nosso texto nessa noite disse que ele nos resgatou da maldição da lei. Porque tudo isso aqui que Moisés fez, que está escrito lá no passado, tudo isso aqui nunca foi capaz de libertar, de salvar alguém. Então aqui, o que o autor de Hebreus fala? Por isso que eu disse, fiz uma pequena observação no versículo de número 11. Mas vindo Cristo, ou seja, o fato de Cristo ter vindo nesse sumo sacerdote dele, não feito num tabernáculo de mãos humanas, mas um tabernáculo que desceu do céu para efetuar uma redenção eterna, que é o que trata desse título aqui no versículo de número 9, no versículo número 11. Então, ele veio referir aqui agora aquilo que foi estipulado, implantado naqueles dias, quando então foi feito o primeiro pacto. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Teve que haver morte, e foi a morte então dos animais, que era a sombra das coisas futuras, quando se deu então agora o senhorio de Cristo.
Porque se você ler aqui no contexto, aqui, ó, entre o 11 e o 17, você vai ver que o autor de Hebreus ele vai dizer assim, olha, se o sangue de bodes, de novilho, esparzido sobre o mundo, era suficiente para purificar ele da imundícia, quanto mais o sangue de Cristo, que foi derramado pelo Espírito Eterno, quanto mais o sangue de Cristo Jesus. Então você veja que, por isso que a lei imperou até nos dias de Cristo, mas vindo Cristo então, consumou seus fatos. A lei não pôde ponderar mais. Portanto, o nosso texto é que ele nos isentou da maldição. Ele se fez maldito por nós, em nós. Ele se fez maldito. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, vou ler novamente 19. Porque, havendo Moisés lá, muito antes, 1500 anos antes, anunciado a todo o povo todos os mandamentos, que foi aquele que veio da lei, segundo a lei, inclusive complementa, ele fez o quê? Ele tomou o sangue dos bezerros, foi morto o bezerro. O bode tomou, foi morto o bode. Com água, lã, purpúrea e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro com todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Foi mandamento de Deus, amém? Naqueles dias foi necessário que fizesse isso para guardar então depois aquele mandamento, o testamento principal. Mas teve que morrer, teve que haver morte, teve que haver o testemunho. O sangue foi testemunho daquilo ali, olha. Este é o sangue, a parte B do 20. Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Vem aqui para o livro de Lucas, por favor. Vem aqui para o livro de Lucas. Glórias a Deus. Livro de Lucas. Vem aqui. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, mediante que ele recebeu, ele foi lá e fez segundo, conforme o mandamento de Deus. Amém. Olha aqui Jesus, aqui, olha, um pouco antes de Jesus morrer. Vamos ver aqui. Isso. A última Santa Ceia. Olha o que Jesus diz aqui, olha. Capítulo 22 de Lucas. Abre lá. Lucas 22. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Jesus denota os últimos momentos dele sobre a terra. 22 de Lucas no 16. Porque vos digo que não a comeremos até que ela se cumpra no reino de Deus. Olha. E tomando o cálice, que representava o sangue, como nós ministramos Santa Ceia aqui, vocês sabem que representa o sangue agora. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse: tomai e reparti-o entre vós, porque digo, espera aí, louvado seja Deus. Por quê? Vamos lá. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo. Aqui, olha para mim. O corpo que em muito breve seria sacrificado. Porque se o corpo não sacrifica, não tem como confirmar o testamento. Amém? Aqui, olha. Dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo. Aqui, olha. É o novo, ou seja, o velho está muito prestes de ser ultrapassado, de ser deixado para trás. Aqui, olha. Cancelado, ó. Este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue que é derramado por vós. Teve que haver derramamento de sangue para que ele testificasse ao meu favor e a favor de todos os homens. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então você veja que a palavra ela fala por si. Não tinha como dar errado, como não tem como dar errado. Ela teve que se cumprir. E as coisas de Deus, elas todas têm ordem. Então, lá naqueles dias, então, que o nosso Senhor Moisés fez aquilo que era o mandamento, ele estava fazendo menção de algo que ia permanecer por um período. A Bíblia diz que tudo aquilo ali foi passageiro, transitório.
aquele pacto, o velho pacto. O que passou é transitório. Passou, passou. Por isso que nós vivemos, e eu insistimos em viver por esse estado da graça e pregar a graça, porque o que passou, passou. A lei ficou. O que impera hoje é o quê? A graça. A graça é o meio por qual vai nos levar. Não vai ter um outro partido, não vai ter um outro mandamento. Não. O mandamento chegou aqui agora e implantou a graça para nos levar à salvação eterna, por meio da graça. E se deu nesse precioso sangue de Jesus. Porque o testamento houve força, porque Jesus morreu. Então o fato dele ter morrido ficou ali determinado, efetuado, consumado a obra. Portanto, a maldição então já não pode mais sobre você, a menos que você considere: ah, mas os meus estão assim, deixa eles. Está porque ele não veio da liberdade. Em Cristo Jesus nós temos liberdade, mas eu tenho que querer. Vamos voltar para o nosso texto aqui, por gentileza. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Ó insensato Gálatas, capítulo 3, logo no primeiro versículo. Quem vos fascinou para não obedeceres à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado. Chamou esse povo de insensato. Ó, insensato. Aí, ó. Eu quero saber de vocês só uma coisa: receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo já começa pegando duro, pegando de acordo. Por quê? Porque o povo estava naquele negócio ali: vamos lá em cima, ficamos aqui embaixo, ficamos aqui embaixo, vamos lá em cima. Ora sim, ora não, ora não, ora sim. Ó, o cristão ele tem que saber o que ele quer na verdade. O cristão, se ele está assim meio que em vereio, né? Não sei se é isso, não sei se é aquilo. Não podemos servir a dois senhores, irmãos, está escrito isso. Ou deixa um, despreza um e deixa o outro, ou fica com o outro, ou fica com um e despreza o outro. Então Paulo vem chamando eles a atenção. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Até o verso 5, ó. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera as maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Veja que a fé está sempre direcionando para que você venhas crer. Você não pode cochear. Eu determinei no meu coração e estou crendo que assim é. Não posso, poxa, eu até pensei que era, mas infelizmente, às vezes são situações que de fato chega algo e tira aquilo de ser consumado em suas mãos, nos seus projetos. Mas você tem que permanecer mesmo depois que aquilo já nem deu certo. Você tem que permanecer na fé. Aqui, ó. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Irmão, se você crê em Deus, até aquilo que parece ser prejuízo para você, você foi justificado segundo a vontade de Deus. E valeu a pena você até perder aquilo, porque não era aquilo que Deus queria para você. Aleluia. Abraão saiu disposto a fazer com que aquele filho, que ele por tantos anos esperou, já no fim da vida, Deus o pediu, ele saiu certo que ele chegaria lá em cima, ele sacrificaria aquele filho e Deus teria novidades para ele. Porque ele creu, portanto, lhe foi imputado a justiça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ele vai dizer que a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar, e isto pela fé, todos os gentios, porque até então a bênção foi feita para nosso pai Abraão, anunciou primeiro o Evangelho, primeiro de todos, ao nosso pai Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Ali não estava assim, simplesmente declarando somente judeu, mas ali estava imputando também o mesmo privilégio a quem? A todos os gentios, bem como a nós, que não somos, que não éramos
Israel. Se hoje tornamos Israel, porque confessamos a Jesus. Temos então a Jesus como nosso irmão mais velho. Ele é primeiro e depois nós todos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. De sorte que então os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Você é bendito, sabia? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Você é bendito porque você pertence a esta classe. Você está nessa família de Abraão. E como disse o Senhor, todos aqueles que te abençoarem, Abraão, eu também o abençoo. Se te amaldiçoarem, Abraão, eu também o amaldiçoarei. Nós somos abençoados porque nós abençoamos nosso pai Abraão. Reconhecemos que o Deus dos céus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, das tribos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vou terminar só com esse verso aqui, ó, de número 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, legal. Porque o justo viverá da fé. Você não tem outra forma para você ser justificado. Se você quer ser justificado perante os homens, perante o mundo, perante a Deus, você tem que crer. Viver a lei não das obras, mas a lei do mandamento, não, mas a lei da justiça, que opera pelo meio da fé, por meio de Cristo Jesus. O justo viverá da fé. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Saiba você que se tu crer, também Deus vai lhe imputar a justiça dele. Naquele dia não vais perecer. Não. Aonde você cair o seu cadáver, mas ali estará Deus para te tomar. Anjos virão e te tomarão. O adversário pode estar com o olho gordo em você, mas ele sequer pode olhar para você. Porque anjo em forma de fogo, de tocha de fogo, te apanha e te leva para o reino do céu, para você descansar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Porque o justo viverá da fé. E digo mais, se você retroceder, ele diz que não tem prazer em você. Amém. Apóstolo Paulo, quando estava escrevendo ali no capítulo 1 de Romanos, no verso 17, me parece, verso 17, ele diz que esse evangelho se descobre nele de pé em pé, porque o justo viverá da fé. Se retroceder, ele não tem prazer nele. Louvado seja Deus. É porque cremos, é por isso executamos. Porque cremos, por isso confiamos. Porque cremos, anunciamos. Porque cremos, damos testemunho de Cristo Jesus na terra, enquanto estiver em nós o fôlego de vida. E isso é por meio da fé. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. Louvado seja Deus. E saiba você que por essas obras da lei ninguém vai ser justificado, porque o justo viverá da fé. Amém? Aplausos, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, Amém. Graças a Deus por esta mensagem que falou grandemente aos nossos corações. E aprove Deus que vai ser cada dia melhor, maior o que Deus tem para nós. Amém. São coisas grandes, Deus tem nesse ministério para a glória do nome dele. Amém? Louvado seja Deus. Vamos despedir desse povo. Foi bom estar com vocês essa noite. Que Deus os abençoe, que fortaleça. Que vocês também permaneçam, porque esta palavra, se você não somente guardar, ela é vida. Amém? Fique todos com a graça, com a paz. Deus permitir. Quinta-feira estaremos juntos para frente. Tchau.